Eu sei, meus queridos, eu sei. Segunda-feira é brava. Aquela ressaca moral do final de semana. As pessoas ainda não se recuperaram e já tem que trabalhar. Muito café para alimentar um sentimento de esperança, porque a semana ainda está só começando. Agora, fica a boa notícia, né? Sexta-feira é feriado, é a Páscoa. Então, quinta-feira, meio-dia, já é horário. Quem trabalhar na quinta-feira à tarde é desorganizado. Essa é a grande verdade. E eu vou dar uma boa notícia para vocês, hein? Sexta-feira, já dá para dar uma animada na semana. Sexta-feira, pelo Tugão, teremos um jogo importantíssimo, um clássico de Portugal, o Benfica recebendo o Futebol Clube do Porto, podendo aí sacramentar o seu título português nessa temporada, né? Nesse momento são 10 pontos de diferença. Se o Benfica vencer no Estádio da Luz, abre 13 pontos, ou o Porto ainda pode recuperar as esperanças. Tudo isso vai acontecer e a gente vai falar bastante desse clássico durante a semana. Só que no programa de hoje, já que eu invoquei aqui o Tugão Futebol Clube, a gente vai falar do artilheiro do Campeonato Português. O homem que está batendo recordes históricos aos 21 anos. Marcas importantes, marcas inclusive desse senhor que está atrás de mim aqui pelo Benfica, né? O Eusébio. O homem que colocou Cristiano Ronaldo no banco nas oitavas de final de uma Copa do Mundo e, não satisfeito com isso, resolveu fazer um hat-trick. O pistoleiro do Benfica, que fez um gol importantíssimo contra o Rio Ave nesse final de semana. 1-0 o Benfica ganhou no Estádio dos Arcos, um jogo difícil, porque ele marcou um gol e assim igualou João Mário na artilharia do Campeonato Português. Estamos falando de Gonçalo Ramos e esse vídeo aqui é para falar um pouco projetando o que será o futuro de Gonçalo Ramos e o quanto ele é bom jogador para se adequar a diferentes clubes do futebol europeu. Não quero tirar ele do Benfica não, mas é inevitável que esse homem terá assédio no mercado de transferências de verão aqui na Europa. Então, antes de começar a falar do homem, principalmente para os benfiquistas, né? Deixa um like aí pra gente. Quem chegou aqui, tenho certeza que vocês vão chegar pela thumbnail, pelo título do vídeo. E depois deixa o like para dar aquela moral pro canal, dos poucos canais brasileiros que falam sobre futebol português e não só. E quem não é inscrito aí, faz favor, tá? Pra gente não perder a amizade. Vamos lá. Gonçalo Ramos, 21 anos, jogador já da seleção portuguesa, ainda não é titular absoluto porque tem um tal de Cristiano Ronaldo por lá, e essa é uma das conversas por aqui, né? Um dos debates por aqui. Será que o Cristiano Ronaldo não deveria dar mais espaço ao Gonçalo Ramos nessa nova era do Roberto Martínez? Enfim, é um questionamento válido até pela temporada que o Gonçalo Ramos faz. São 25 gols até aqui, 17 gols no Campeonato Português, o que faz dele o artilheiro da competição. O jogador do Benfica, que tinha batido com 21 anos, 25 gols na temporada, o último jogador que fez isso, foi o Eusébio. Na Liga dos Campeões da Europa, o cara tem 3 gols na fase de grupos e contando agora o mata-mata, mas se a gente contar a fase eliminatória, ele fez mais 4, então são 7 gols. E ele realmente vem sendo um dos principais destaques de um super Benfica nessa temporada, né? Um time que está ali entre os melhores ataques da Europa, junto com o Bayern de Munique, junto com o Manchester City, e muito disso é responsabilidade do Gonçalo Ramos, né? Na seleção portuguesa, se eu não estou enganado, são 7 jogos e 4 gols, né? Então, assim, sendo aquele hat-trick nas oitavas de final da Copa do Mundo. Então, assim, é um jogador que na próxima janela de transferências vai ser uma bomba no mercado. Por quê? O gol custa caro. É difícil você encontrar bons centroavantes na Europa, né? Você não consegue ter, assim, uma gama de jogadores. Você tem algumas promessas, você tem alguns jogadores mais velhos, mas você não consegue ter uma promessa que já entrega o que um Gonçalo Ramos entrega. Você tem jogadores um pouco mais velhos do que ele, que também entram na lista de jogadores que vão ser cobiçados na próxima janela de transferências, como o Rafael Leão do Milan, como o Osimhen do Napoli, mas certamente o Gonçalo Ramos estará também nessa gama, nesse lote de jogadores que vão ser extremamente assediados pelos tubarões europeus, né? As informações que surgiram na Espanha, na Inglaterra também, é de que o Manchester United tem interesse nele, o Chelsea também estaria de olho, o Real Madrid, para substituir o Benzema no futuro,
já olharia com mais carinho para ele. Inclusive o Marca trouxe uma matéria comparando ele sendo o próximo grande português na história do Real Madrid, um potencial grande português na história do Real Madrid, mas calma, né? Calma, que ainda tem outros concorrentes. O Bayern de Munique, por exemplo, precisa de um centroavante. Não acho que é perfil do Bayern contratar, porque o valor, e a gente já vai falar aqui, o valor seria muito alto, mas o Choupo-Moting não é uma solução a longo prazo. Enfim, tem muito time na Europa que busca um fazedor de gols, e não só, um cara que consegue fazer e desempenhar outras funções, né? Se a gente observar o mapa de calor do Gonçalo Ramos nessa temporada, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, porque ele não só faz muito bem a centroavância, vamos dizer assim, né? Ele não só é um bom finalizador, especialmente por conta do seu posicionamento, o seu senso de matador dentro da área, né? Muitas vezes ele tá no lugar certo na hora certa, e algumas pessoas malucas vão falar, é sorte. Não, cara, é posicionamento. Ele se posiciona muito bem, mas ele, por ter características de ter jogado de outras formas, tanto na base quanto no início da equipe profissional do Benfica, ele consegue sair muito bem da área, fazer, por exemplo, a ponta direita, ou pode cair pelo outro lado, pela ponta direita, pela ponta esquerda, pode sair da área e fazer um segundo centroavante, abre espaços para outros jogadores finalizarem. Não é à toa que o João Mário tem 17 gols nessa temporada, que o Rafa Silva vira e mexe também faz gol, que o David Neres faz gol, que o Benfica já tem mais de 100 e tal gols na temporada, porque o Gonçalo Ramos é um facilitador, além de ser um excelente finalizador, né? E isso coloca ainda mais alto num patamar de promessa do futebol europeu, de promessa do futebol português. Hoje, o agente, né, a pessoa que gerencia a carreira do Gonçalo Ramos é a Gestfoot, a empresa que é do Jorge Mendes, né, o antigo empresário do Cristiano Ronaldo, nesse momento com as relações estremecidas, mas um dos homens fortes em termos de negociações do futebol europeu. E o Jorge Mendes certamente vai saber negociá-lo muito bem, vendê-lo muito bem, e nem precisa tanto disso, porque o que ele está fazendo no Campeonato Português, pelo Benfica e na Liga dos Campeões da Europa, já o coloca nessa montra aí, nessa vitrine especial, né? São 120 milhões de euros a multa rescisória aí do Gonçalo Ramos, um contrato que vai com o Benfica até o meio de 2026, ou seja, o Benfica, nesse momento, não tem a necessidade nenhuma de vender jogador por 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões. Ainda mais um cara que tem 21 anos e está fazendo o que ele está fazendo nessa temporada. Muito provavelmente, se ele for vendido, será porque alguém vai pagar a multa. E aí é o que eu disse, que o Bayern de Munique não tem esse perfil, né? De gastar mais de 100 milhões no jogador, enfim. Eu acho que aí a Inglaterra tem mais bala e o Real Madrid também tem mais bala para brigar por essa contratação lá para frente. Nesse exato momento, o palco da Liga dos Campeões da Europa é um cartão de visita especial, não apenas numa possível negociação do jogador, mas no mundo, né? As pessoas hoje estão olhando para o Benfica de uma forma diferente. Se chegar a uma semifinal, se chegar a uma final, vão olhar ainda mais. E um dos grandes nomes desse Benfica, sem dúvida nenhuma, é o Gonçalo Ramos. Portanto, o título desse vídeo, que é um bait para vocês, é a próxima bomba de Portugal, a próxima bomba do futebol europeu, porque eu acredito mesmo que ele vai brilhar ainda muito até o final da temporada e certamente no mercado de transferências será um dos mais cobiçados. Benfica e Porto se enfrentam na sexta-feira, hein? Então, quinta-feira a gente vai fazer um esquenta para esse jogo e vai falar muito mais sobre o futebol português. Terminar o vídeo assim ou assim, ó? Gonçalo Ramos. Anotem esse nome, se ainda não tiverem anotado.